Bom dia, meus amigos. Ontem eu fiquei por conta de achar um vídeo que eu recebi. Eu já recebi esse vídeo 3 vezes, acredita? Daquela infiltrada, né? Eles chamam de infiltrada. Outros chamam de líder patriota, dos patriotas, a Ana Priscila. A Ana Priscila fazendo uma live com, parece que é um namorado, não sei, né? Um cara de cavanhaque, e detonando os apoiadores do Bolsonaro, detonando o governo do Bolsonaro. Isso é antigo, né? Sabe, chamando de tudo quanto é nome, demonstrando realmente um preconceito sistemático, aquele preconceito raivoso, sabe, contra aqueles que se posicionam à direita, entendeu? Que defendem alguns princípios, mas ela se posicionou ferrenha. Mas isso é antigo, antes dela assumir essa personalidade, entendeu? De revolucionária, patriota, né? E liderar um movimento de pessoas para dentro dos prédios lá e fazer aquela bagunça que ela fez lá. Enfim, se alguém souber, né, se alguém tiver esse vídeo, pode me mandar, viu? Pode me mandar aqui pelo box, qualquer lugar, porque isso some rapidinho, isso chega para você, some. Eu precisava desse vídeo, então eu perdi um tempão ontem tentando achar esse vídeo, e eu baixo o vídeo e ele some. Agora, falando sobre isso, sobre comunicação, sobre imprensa, esse vídeo tem uma importância enorme. Por quê? Porque eu vou trazer aqui, né, um debate que está acontecendo na rede social. E lembra quando eu falei para vocês, né, do projeto Excalibur, entendeu? A espada de Excalibur, que seria a possibilidade de uma anulação das eleições em virtude das fraudes, né, que supostamente estão sendo comprovadas, né? Vamos adiantar para o assunto. E que eu falei na época, olha, o Arthur Lira vai sofrer uma pressão muito grande, mas ele é casca grossa, entendeu? O que vai acontecer? Eles vão para cima do Arthur Lira. Por quê? Porque o Arthur Lira é a pessoa que, além de ser presidente da Câmara dos Deputados, é o terceiro na ordem de sucessão dessa gestão. E se cai a chapa Lula-Alckmin, em virtude, né, do que aconteceu no dia 30 de outubro, um pouco também no dia 1º de outubro, no primeiro turno, quem assumiria? Né? Assumiria, naturalmente, o presidente da Câmara. Isso para evitar que a gente tenha um processo, né, de interventor, né, que saia do processo democrático e que aí sim a gente passa a ter, né, uma postura mais agressiva, né, que é aquela intervenção que os patriotas pensavam na época, né, que tinham que ter feito para poder garantir a legalidade. Agora, existe a possibilidade dessa comprovação que realmente houve a fraude, porque a gente tem que avançar dentro do processo democrático para chegar nisso. Eu sempre defendi isso, né, que talvez seria interessante a gente avançar no debate, né, e vamos avançar no debate para se chegar à conclusão e formar a maioria da população, né, essa consciência. Até porque, até no ano passado, estava tudo muito nebuloso. E se acredita que muita gente acha ainda que se colocar voto impresso vai resolver o problema do Brasil? Não vai. O voto impresso por si só não garante a não fraude. Então, muitas das vezes, o próprio Congresso aprovou, assim, com ampla maioria, né, a necessidade de colocar o voto impresso, que seria o voto auditável. Eu acho ele importante, mas ele não resolve em nada. Eu estou te falando para você, pela experiência que eu tenho, pelo tanto que eu aprofundei meu estudo, ele não resolve em nada
a fraude que possivelmente continua aconteceu durante muitas vezes, em outras eleições. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, essa urna eletrônica, ela possibilita o quê? Que o mesário, com a digital dele, ele possa abrir a urna para qualquer eleitor votar. Aí já não sou eu que falo, já é o ministro da Justiça, Dino, né? Já é o próprio Alexandre de Moraes, né? Então isso aí já é causa pública, porque eu já mostrei aqui várias vezes vídeo dessas autoridades, né, da área da justiça que reforçam essa afirmação nossa de que a culpa pode estar em quem? No mesário, que tem autonomia para abrir a urna com a sua digital para qualquer eleitor votar. Agora, se você coloca o voto impresso, o voto vai ser impresso. Ou seja, não tem ninguém ali na hora, né? O mesário vai lá, confere lá quem não votou, né? E vai votar no lugar do cara. E o voto sai impresso. Aí depois você vai pegar, fazer a contagem do voto impresso, vai dar certinho. Você está entendendo? Então, muitas das vezes, a população e os próprios deputados, né, parlamentares, quando foram para cima, falando assim, vamos fazer o voto impresso, que eu preciso de uma comprovação que isso aí vai dar certo, né? E realmente, gente, aí o que acontece? Aquela vez o Roberto, o Barroso, né? Luiz Barroso, que era presidente do TSE na época, foi lá no Congresso, fez a cabeça de meia dúzia de líderes e derrubou, entendeu? O que o parlamento queria e falou, saiu de lá falando, a eleição não se ganha, se toma, entendeu? Então é na cara dura. Então, o que acontece? O debate sobre a fraude eleitoral, ele tem que ser amadurecido. A gente tem que ter consciência do que nós estamos falando. A gente tem que ter provas robustas do que nós estamos falando, para poder fazer a inquirição, para apresentar. A gente não pode ficar chovendo no molhado, entendeu? Aí pode ser. Aí ele falou, se falar, por exemplo, assim, eu defendo voto auditável para garantir a lisura do processo eleitoral. Eu posso falar para você, você está falando fake news. Porque o voto auditável, da forma que está, não garante, entendeu? Porque a digital do mesário é que garante a fraude. Então, agora entrando no assunto do Arthur Lira, né? Lembra que eu falei para vocês da questão do Arthur Lira, que ele iria sofrer, né, uma oposição sistemática. Por quê? Porque o Arthur Lira, além de ser o terceiro na ordem sucessora, ele aprovou, né, acatou, né, dois pedidos de CPI que são, assim, violentos contra o governo, principalmente contra o PT, que são, né, as CPIs das ONGs e a CPI do MST. Isso está pegando no coração do governo, que são aonde eles têm práticas, né, que eu diria abusivas e que, né, os parlamentares estão avançando para cima. E isso está sangrando o governo. Aí o que acontece? A milícia digital, vamos falar, né? Porque eles falam milícia digital, né? A milícia digital do Planalto, né, começou a fazer uma oposição sistemática ao Arthur Lira. Não sei se vocês acompanharam, mas eu tenho acompanhado, certo? Até então, eu achava normal. Falei, eles estão fazendo o jogo, né, porque o Arthur Lira não é um Pacheco que baixa a cabeça. Aliás, o Pacheco, se fizer algo fora da linha do interesse do governo, o Pacheco está ferrado. Porque procura saber quantos processos o Pacheco tem no TSE. Não, no STF. Procure saber. Entendeu? Então, o Pacheco está na mão. Então, ele tem que andar ali, pianinho. Por causa disso, entendeu? Então, por exemplo, na questão dos militares, né? Quando o Lula assumiu, ele quis colocar lá um general, né, para comandar o exército. E olha, para você chegar a generalato dentro das Forças Armadas, você tem que ter uma ficha limpa, ilibada,
sabe? Você não pode ter nenhum arranhãozinho. E esse Tomás, né, já tinha, parece, um processo, alguma coisa que sujava um pouco a ficha dele. Então ele não era assim muito bem visto pelas Forças Armadas, no amplo geral, entendeu? No cômputo geral, né, da lógica, né? Olha, para chegar lá em cima, o cara tem que ser primeiro na mão, tem que ser primeiro naquilo, tem que ser primeiro naquilo, tem que ter uma ficha limpa em todos os aspectos, não pode sofrer um arranhão. Mas aí o Tomás, que é próximo, né, do ministro Alexandre de Moraes, que foi até, não sei se foi uma indicação do Alexandre, né, ele foi o escolhido. Ou seja, sabe, esse é o modus operandi da esquerda. Você tem que ter... Eles não confiam nos outros. Então, para colocar alguém no posto relevante, eu tenho que colocar alguém que eu possa tirar, porque eu não confio nele. Porque na turma da má fé, né, você tem que trabalhar com quem tem má fé. Por exemplo, por que o Bolsonaro é difícil trabalhar com ele? O Bolsonaro, se eu falar alguma coisa com ele, ele vai falar que não, isso aí eu não apoio. Entendeu? Porque ele pode ter os defeitos que ele tiver. Entendeu? Mas o cara tem essa coisa, entendeu? Que não sei dele, se é do caráter da experiência dele no Exército ou se é do caráter dele mesmo. É um cara explosivo, é um cara que tem alguns valores que é considerado retrógrado pela maioria da população, mas enfim, é um cara que tem uma retidão. E aí o que eles querem fazer para pegar o cara? É código de vacina, cartão corporativo que comprou lá quer dizer, um remédio para a primeira-dama, sei lá. É coisa desse tipo, entendeu? Vão tentando pegar o cara nas minúcias para ver se acha alguma coisa, para tirar o cara da jogada, entendeu? E aí não consegue, tenta tirar o cara da jogada. Por quê? Porque o cara tem um potencial de voto que não tem como enfrentá-lo, né? Aí criou esse negócio aí de julgar o cara por questionar o processo eleitoral, sendo que todos eles estão fazendo isso. Até o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, até o cara que entrou com o processo, que é ministro do Lula, aquele, né, do PDT, tem declaração dele, né, questionando o processo eleitoral. Enfim, é preciso... aí fica essa coisa, entendeu? Do refém. Eu tenho que ter lá alguém que seja refém. Por que o presidente está com dificuldade de tirar a ministra do turismo, né? A menina lá do Rio de Janeiro, que é casada com um prefeito lá do, sei lá, Belfort Roxo, sei lá. Por quê? Porque ela pode ter os seus problemas com as milícias, entendeu? Pode ter os seus problemas lá com o pessoal do crime organizado, mas ela também tem, entendeu? E ela tem o Lula na mão. Ela fala assim, tá, eu tô aqui, você vai me tirar? Pô, eu botei lá meu esquema lá para você ganhar, cara. Eu proibi pessoas, sei lá, de entrar lá para votar no Bolsonaro. Então agora você está querendo me tirar? Aí, meu amigo, eu pego o seu. Aí é aquela coisa, eu não confio em você, você não confia em mim, então aquele que tiver a melhor pedra que ataca primeiro. Aí fica aquela coisa, entendeu? Um refém do outro. Aí vamos chegar no caso da questão dessa mídia, né, que é um canal de esquerda, que está fazendo oposição sistemática ao presidente Arthur Lira. Não só ele, tá? Entrou CNN, entrou o UOL, entrou o canal TVT, entrou 247, quer dizer, é aquela, vamos ser claro, é aquela milícia digital do Planalto mesmo. Não sei se eles estão aí recebendo, né, uma subvenção gorda, porque quando o Lula quer fazer uma convocação da imprensa independente, né, ele chama esses canais sentam lá, vai tomar um cafezinho com ele, aí ele vai passando as narrativas que eles querem que sejam colocadas. Então, esse tema é importante, primeiro, porque eu defendo a liberdade de expressão. Você sabe que aqui
Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, né? Aqui é Minas Gerais, né? Um estado de espírito, terra dos Inconfidentes, terra de Tancredo Neves, terra de Tiradentes. Então a gente luta pela liberdade, tá certo? Mas por isso mesmo eu estou trazendo esse tema, né, dessa questão do o que está acontecendo com esse canal que é o ICL, né? O ICL é um canal que tem feito, né? Inclusive tem um ex-âncora da Globo ali que também já se posicionou um esquerdista autêntico, né? E ele sempre está ali fazendo comentários. Então eles estão numa perseguição ferrenha ao Arthur Lira. Por quê? Por causa do projeto Excalibur, que eu venho falando para vocês, tá certo? É aí que acontece. Esse pessoal do ICL e outros, né, começaram a dar visibilidade, buscar, sabe, no passado do Lira, para ver se faz pressão para o Lira, para desmoralizar o Lira, para descaracterizar o presidente da Câmara, entendeu? Para ver se põe medo nele, faz pressão, entendeu? Tortura. É a mídia, tá certo? Cada um do jeito dela. Então, o interesse, a liberdade de expressão é defendida, mas tem também a questão, né, da intenção. E a intenção desse menino, desse canal, é realmente fazer uma ação política contra o presidente de um poder, né, que pode ser o sucessor do Lula. Então, essa ameaça faz com que essa mídia, né, concentre artilharia sobre esse líder, que é o Arthur Lira. E aí eles foram até na ex-esposa do Lira. Foi entrar na vida pessoal, porque esse pessoal, meu amigo, eles vão na jugular, entendeu? Eles não têm dó, não. Se você for ver na CPI, na CPMI, quando vai um depoente lá, que eles querem pegar o cara, eles vão na jugular. Você vê que eles abusam do poder de autoridade de estar ali como inquisitor, entendeu? E fazem verdadeiras torturas. Fala, você não está pensando na sua família, você não vai, nós vamos ter que convocar a sua esposa, entendeu? Para ver se você fala. Então, eles cometem crime, porque isso para mim é crime, entendeu? Você é abuso de poder e fazer isso contra alguém que está sendo questionado. E se a pessoa quer o direito do silêncio, é dela, entendeu? E ela não tem que ser torturada por causa disso, não. Isso aí, quem faz isso é a ditadura, que pegava o pessoal, né, que vocês falam, que pegava o pessoal, levava lá no DOI-CODE, falava, confessa, diga quem são os seus comparsas, senão vocês não vão ficar te torturando, nós vamos pegar você, sua família, papapá. Então, isso é coisa de ditadura, entendeu? E a população está vendo isso. Então, eu vou falar para vocês verem a importância desse caso, né? E como ele está gritando para o mundo, socorro, estou sendo processado pelo Arthur Lira, a gente vai dar voz para ele aqui no nosso canal, tá certo? E vamos pontuando de acordo com a fala dele. Vem a entrevista de Juliene, poucos dias depois, chega a seguinte carta para o ICL. Juliene é a ex-esposa de Arthur Lira. Pode pôr na tela, por favor, o processo que chegou. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, PJE, Processo Judicial Eletrônico. Chega um processo, o valor da causa R$300 mil, assunto, indenização por dano moral. Quem era o requerente? Segredo de justiça. Abrindo o processo, que a gente não podia abrir, não podia falar. Pode vir para a próxima página aqui, por favor. Vamos lá. Procedimento comum civil, requerente Arthur César Pereira de Lira. Requerido, Editora e Livraria Conhecimento Liberta, o ICL, Juliene Cristine Lins Rocha. Fomos processados por Arthur Lira, mas um processo covarde. Um processo
que pedia, vocês verão, que pedia que a gente tirasse do ar todos os vídeos referentes a Arthur Lira, com as nossas opiniões e repercussões sobre as notícias que já eram veiculadas, e pedia para tirar do ar a entrevista com a Juliene, sob pena de termos essa multa de 300 mil, que é o valor da causa, e ele pedia urgência e sigilo de justiça, ou seja, a gente não tinha direito nem a ver o processo, a gente não podia ver o processo, a gente não podia se defender sobre o processo, a gente não podia falar que estava sendo processado e tinha que tirar todos os vídeos do ar e a indenização seria de 300 mil reais. Olha a covardia. Olha a covardia, tudo feito maquiavelicamente, ou seja, vamos processar, mas não deixa eu ficar com a fama de vilão. Deixa eu curtir aqui, né, o meu poder, tocar minha vida enquanto eu faço minhas maldades sem ninguém saber que eu faço minhas maldades. Enquanto eu tento calar sem que ninguém saiba que eu estou tentando calar, nas sombras. Diz o processo. Aí eu faço uma pausa, né, para falar para vocês. Isso aí, meu amigo, é o que mais acontece com a mídia da direita, tá? A mídia da direita vem sofrendo isso direto. Aqui no YouTube, vídeos da CCI foram derrubados. A gente contesta lá no YouTube, né? No Facebook eu tenho que respeitar, porque o Facebook está mantendo a liberdade de expressão dentro do padrão. Mas lá no YouTube, vocês vão lá e derrubam canais, derrubam vídeos, e não adianta nem reclamar. A gente nem sabe por que derrubou. A gente pede informação, eles falam, a sua contestação não se sustenta. E o vídeo cai. E isso está acontecendo a rodo no Brasil, para os canais de direita. Tá certo? Tiram a remuneração. Tem matéria que o TSE, na época, Alexandre de Moraes, proibiu a publicação sem antes saber o que seria publicado. A censura antecipada. Falou assim, não, você não vai publicar porque pode ter coisas aí que eu não vou gostar. Olha o grau de censura que vocês estão praticando para cima da imprensa independente. Porque os vídeos de direita, os canais de direita são canais independentes. Não é esses canais que ficam aí igual vocês aí, entendeu? Vem cá, faz o cafezinho com o presidente, vem cá tomar, olha, a narrativa é essa, vai para cima, no fim do mês chega lá uma continha. Entendeu? Não. São pessoas que ganham da audiência. Ganham dos PIX, como eu ganho aqui, entendeu? Para sustentar essa CCI, essa Comissão Cidadã de Inquérito, que quer resolver esse problema. Um dos problemas que a gente quer resolver é esse. E quem está me assistindo sabe do que eu estou falando. Está entendendo? Vamos lá. Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Arthur César Pereira de Lira, em face de GNC Editora e Livraria Conhecimento Liberto, ICL, a Razão Social, e Juliene Cristine Santos Lins. Narra a parte autora, o Lira, que no dia 6 de junho, os requeridos publicaram vídeos que atacam a reputação, imagem, honra e dignidade da parte autora, tanto em sua vida pública quanto em sua vida íntima. Volto a dizer, todas as notícias que tinham saído em todos os veículos de imprensa, só que com pouca audiência. Com pouca audiência pode. Com pouca audiência pode. Com muita audiência, fazendo as pessoas abrirem os olhos para quem Lira realmente é, aí não pode. Aí não pode. Tanto em sua vida pública quanto em sua vida íntima, além de não condizerem com a verdade. Requer, nesse pedido, a tutela antecipada em caráter antecedente para que seja determinada a retirada dos vídeos citados, bem como seja determinada aos réus que se abstenham de postar novas imagens ou citações caluniosas sobre a autora. Ou seja,
tira os vídeos do ar, não fala mais sobre Arthur Lira. Não fala mais sobre Arthur Lira, irmão. Se você não pode falar mais sobre o presidente da Câmara dos Deputados, se você não pode mais opinar sobre as denúncias, as acusações, as suspeitas que pesam sobre o presidente de um dos poderes do Brasil, você pode o quê? Tivemos sorte que caiu num juiz que analisou esse pedido. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tivemos sorte que caiu no juiz que analisou esse pedido. Agora, meu amigo, agora que vocês vão ver, tá certo? Por isso que eu defendo a liberdade de expressão. Quanto mais liberdade, melhor. Entendeu? Eu estou aqui. Você está gritando para a sua audiência. E eu estou trazendo você para gritar para a minha audiência. Eu quero que você, entendeu? Seja ouvido. Você quer ser ouvido? A gente quer que você seja ouvido. Mas a gente quer entender. E a gente quer aprofundar. Porque a gente tem uma leitura da sociedade. Você tem a sua. Tá certo? Então, a liberdade de imprensa é isso. Quanto mais liberdade, melhor. Então vamos falar um pouco sobre a sua liberdade para você entender, né, do que nós estamos querendo falar. E respondeu o seguinte ao pedido da tutela de urgência para tirar os vídeos e o sigilo. Vamos lá, vamos botar aqui o que respondeu o juiz. É o relatório, decido, são trechos, tá? Porque é enorme o negócio, então são só trechos. É disso que, nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar simultaneamente relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado e existência de perigo ou dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 3 do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento de pedido. Vamos lá, agora a parte que dá para entender. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório. A gente tem que poder se defender. A gente tem que poder se defender. Tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, isso tem que servir de alerta para todos vocês que estão aí fazendo milícia digital, defendendo esse governo, tá certo? Isso aí é um pouquinho do veneno que vocês estão colocando, que a gente está sofrendo aqui do lado da direita. Quer dizer, da imprensa livre, daqueles que querem avançar para a verdade, que não vive de narrativas, que não vive de construir, né, um projeto de poder, que quer trazer, de fato, a liberdade e a democracia para esse país. Então, olha com que vocês estão mexendo. E olha, por mais que vocês sustentam essas mídias de vocês, vocês sabem que vocês são minorias. E se o chicote mudar de mão e o pessoal quiser usar a mesma régua para falar, não, vocês que inventaram isso. Então, vocês estão criando uma jurisprudência para o negócio virar para cima de vocês. Então, isso é um alerta da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, que quer pacificar esse país e que quer buscar a unidade dessa nação em torno de um projeto de nação, não um projeto de poder de uma ideologia política. Você está entendendo? Vai vendo. E ele entrou com um pedido onde a gente não tinha o direito de se defender antes de tirar as coisas. E a ampla defesa. De fato, a concessão de tutela de urgência é feita antes da instrução e, no mais das vezes, antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação.
E aí, no final, ele conclui. Vamos lá. Dessa forma, a discussão a respeito do conteúdo alegadamente ofensivo das reportagens questionadas é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, diz o juiz, mediante contraditório e instrução probatória. Nós temos mais de 1.500 patriotas presos, você sabia? Sem nada disso, sem prova criminal, sem identificar o fato do crime, sem identificar a presença dele no ato do crime. E vocês estão defendendo isso. Põe a mão na consciência, rapaz. Vocês não têm noção da merda que vocês estão fazendo. Vocês são uns cabeça de vento que acham que sabe fazer política, que acham que sabe fazer comunicação. Entendeu? Vocês estão cagando em cima da sociedade. Olha a lambança que vocês estão fazendo. E aí vem um juiz e coloca você no pedestal da lei. Não. Você tem que ter todos os amparos legais. Mas vocês estão incentivando, entendeu? Uma ação diferente para os diferentes de vocês. Então, olha o precedente que vocês estão abrindo. Isso tem que servir de alerta. Vai vendo. Uma vez que, em juízo de cognição sumária, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado, sob risco de se impor verdadeira censura à liberdade de imprensa. Tá vendo? Tá vendo, meus amigos da CCI? Por isso que eu falo para vocês, o nosso projeto aqui, ele é grandioso, porque a gente tem que resgatar o Brasil da mão desse sistema. Porque olha só, quantos vídeos a direita tem derrubado, quantos canais a direita tem sido derrubado, quantos canais estão perdendo a monetização. Você acha que se eu conseguir, por exemplo, eu tenho monetização no canal do YouTube, você acha que está monetizando? Não está não. Não está não. Se não for o Pix de vocês aqui, ó, eu não posso fazer esse trabalho. Porque ou eu vou com a minha banca para a avenida vender meus artesanatos, ou eu fico aqui para defender esse projeto de país que a gente quer e vocês me contribuindo comigo para me pagar minhas contas. Porque senão não tem jeito. Por isso que eu deixo aí meu Pix, jpnoticias@gmail.com. Porque isso é uma luta da sociedade. Então, quando você está contribuindo para restabelecer a normalidade, principalmente jurídica. Está entendendo? Para que a maioria da população que é de direita, que é conservadora, possa ter esses direitos que estão na lei, que está sendo resguardado apenas para essas milícias digitais que ficam aí babando entendeu? No governo. Para defender esse projeto que está aí. Defender essa coisa que você sabe como é que foi que chegou aí. Então vai vendo. Assim considero ausente a probabilidade do direito vindicado. Além disso, a medida é de certa forma irreversível, uma vez que retirada do ar, apenas poderia retornar os vídeos, se a gente tirasse todos os vídeos do ar, eles só iam poder retornar para o ar após transitada em julgada a sentença. Tá vendo? Então você olha para um garoto desse falando, você fala assim, isso é guri mimado, que foi criado mimado, não pode ser contrariado. Faz as merda que tem que fazer e acha que se for contrariado, aí vai, papai me salva. Ah lá, aí o papai vai lá na escola e fala assim, não faz nada com meu filho, porque meu filho é bonzinho. Entendeu? Esse é o projeto que está sendo construído. Você está entendendo? Quem é justo é penalizado. Agora, essa turma aí que faz uma oposição sistemática a um presidente da Câmara, que isso aí é uma ordem que pode estar vindo do Planalto, falar, desgasta esse cara aí porque ele aceitou 2 CPIs contra o nosso governo, que está sangrando o nosso governo. E ele pode ser o sucessor. Então, vamos todo mundo, né? Artilharia pesada para cima do presidente da Câmara. Se eu gosto dele ou não interessa. Aqui eu estou debatendo o fato. Tá certo? A verdade. E a CCI é para isso. Vai vendo. E se a gente fizesse isso,
quando retornasse, provavelmente não teria mais a mesma relevância, porque passou o tempo, então os vídeos não têm mais a mesma importância. Tá vendo o seu cocôzinho? Aí eu posso falar cocôzinho. Porque isso que você acabou de falar é o que está acontecendo com a oposição de vocês. E vocês estão defendendo isso aí e ainda, sabe, degustando isso com sabor de vingança. Vocês não sabem o mal que vocês estão criando. Vocês não sabem com o tanto que vocês estão cutucando a onça com a vara curta. Então, meu amigo, o que vocês estão fazendo agora, e por que eu estou dando voz para vocês, é para vocês entenderem que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tá certo? Então vai vendo. Eles perdem o momento da notícia, perdem o momento histórico. Antes o exposto... Aí, Lira, antes o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. O juiz indeferiu, quer dizer, ele não aceitou. E olha só, a gente tem coronéis presos sem prova, sem culpa, sem crime. Suposto fato, suposto. E vocês estão defendendo isso, seus carinha. Entendeu? Seus mimados, seus filhos de mamãe mimado. Entendeu? Vocês estão defendendo isso. Agora você vem e... a justiça, essa justiça é que está na mira da maioria da população. Porque está vendo isso. Entendeu? O que o Lira fez? A gente falou, agora vamos... E o juiz mandou cair o sigilo. Só por isso, só para a gente explicar para a nossa... Só por isso a gente pode falar disso, porque você está há semanas, há dias... Não, esse negócio é de 30 de junho. E a gente não podia falar. No 30 de junho, não, 6 de junho. A entrevista com a Juliene. Isso aqui, volta para a primeira página, só para ver a data, para a gente falar certinho. É importante para as pessoas. Aqui, ó, 19/6, é o que eu falei, semanas atrás. Mas não podia falar. A gente sendo atacado, não podia se defender, não podia saber, Vivian, o que tinha dentro do processo. A gente teve acesso ao processo ontem. Isso aí é porque você ainda teve acesso ao processo. A turma da direita que está perdendo o canal aí nem tem acesso ao processo. Tá entendendo? Mimado. Aí eu posso falar, mimado. Você tá aí, é o filhinho de papai. Sabe com quem você está mexendo? Você sabe quem é meu pai? Pronto, aí vai lá, cai naquele juiz, entendeu? E aí pronto. Gente, esse é o Brasil que a gente quer evitar, tá certo? Por isso que a liberdade de imprensa é importante. É bem capaz dele falar assim, derruba o vídeo do João lá, que o João está questionando a nossa posição. É bem capaz dele querer falar isso, entendeu? Vai vendo. Quase um mês depois, porque hoje é dia 12. Aí o que acontece? Quando o juiz falou isso, o Lira, percebendo que a gente ia mostrar para o Brasil inteiro que o presidente da Câmara dos Deputados estava exercendo pressão para calar o ICL. E, gente, quando o cara põe uma multa de 300 mil reais, ele quer inviabilizar. Por que o Galãs Feios, o Felipe Neto, por que o Nassif sofre tantos processos? Por quê? É para inviabilizar economicamente. Você fecha um veículo. A ideia é fechar, é não ter essa voz. E ele fez isso sem a gente poder falar com as pessoas. Sem a gente poder se defender, sem a gente poder ler o processo. E usando o poder político dele para tentar influenciar pessoas poderosas para virem até mim com recado. Eu passei na íntegra, tá? Essa live que ele fez. Ou seja, eu estou dando para ele o direito de se defender. Estou oferecendo para ele a minha audiência para ele se colocar, entendeu? E aí eu amplio essa liberdade, dizendo, você está fazendo um trabalho, entendeu? De perseguição a um líder
que pode ser o sucessor do seu patrão, do seu ídolo, do Lula. Então você tem uma intenção na sua ação. E a população tem que enxergar isso. Tá certo? A liberdade de expressão é isso, meu amigo. Tá? Eu não diria que o Lira estava certo em te processar, mas eu diria que o certo é dar voz para você e dar visibilidade para você. É o que nós estamos fazendo. Porque nós defendemos a liberdade de expressão. E a gente quer que o Brasil conheça, entendeu? Que essa milícia digital bancada pelo governo, esses canais de esquerdas, estão agindo sistematicamente para desgastar o presidente da Câmara, né, o presidente de um poder, por motivação política. E aí fica caçando, fuçando, entrando na vida íntima, vai lá na família, vai na jugular, vai no estômago do cara. Vocês não têm coração. Isso, vocês não têm coração. Espero que a audiência de vocês, entendeu? Se estão te seguindo, não sejam tão contaminadas por esse ódio que vocês carregam e por essa ideologia que vocês defendem, entendeu? E submetem a isso. E eu lamento muito que a justiça brasileira hoje esteja agindo dessa forma, que a OAB esteja agindo dessa forma, entendeu? Que o Supremo esteja agindo dessa forma, entendeu? Porque essa garantia que vocês tiveram, é negada para a maioria dos canais de direita, para quase todos os canais de direita. E isso aí é histórico. E vocês defendem isso com uma arrogância, com uma prepotência, entendeu? Então, que sirva de lição para você. E olha, política, aqui já diziam em Minas Gerais, é igual nuvem. Cada hora que você olha, está de um jeito. Hoje está assim, entendeu? Amanhã pode não estar. Então pense antes, sabe, de fazer as tripolias que vocês gostam de fazer. Defendo o que vocês falam. Posso não concordar, mas defendo. Tanto que eu fiz questão de colocar aqui tudo que você falou, tá certo? Mas a liberdade é mais do que isso. A liberdade é entender a hermenêutica da linguagem. Então, aqui é João Paulo Guimarães falando de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Volto ainda hoje para falar sobre a CPMI, que é o nosso assunto principal. Era para ter vindo ontem, né? Eu te falei por causa de por que não veio. E está aí, né? Meu pix, jpnoticias@gmail.com. Vamos construir essa liberdade, gente. Como eles dizem, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Se você está com a gente na CCI, continue com a gente, continue compartilhando, continue multiplicando essa visão de mundo que a gente tem. Porque o que eu estou falando aqui, se bate com o que você pensa, então eu quero que vocês ampliem o leque, distribuam isso, comentem, curtem, chamem pessoas para verem. Já estamos com 59 mil seguidores. Está faltando um tiquinho para chegar nos 60 mil. Essa é uma fração da sociedade que está tendo o entendimento de que é possível avançar, né, por um país melhor, uma sociedade harmônica, porque a gente quer isso, tá certo? Pacificar esse país. Então fica aí, jpnoticias@gmail.com. Eu recebi um recado de um pessoal lá de Roraima. Mandar um abraço para Roraima, tá? Pessoal do Mato Grosso aí. Gente, se eu começar a falar da onde que estão vindo as mensagens, os apoios, os pix, entendeu? Eu vou ter que falar do Brasil inteiro. Então eu quero mandar para o Brasil inteiro. E principalmente para a turma do Nordeste, que a minha audiência hoje, a gente quer levar todo mundo para o Nordeste. Porque o problema está no Nordeste. A gente quer resolver o problema do Brasil a partir do que acontece no Nordeste. A gente já detectou o problema. E a gente tem esse povo maravilhoso no Nordeste. Esses brasileiros que são generosos, que são puros, que são vulneráveis, entendeu? Que estão lá submissos a uma política que a gente quer desconstruir, que é essa política do coronelismo, sabe? Ali nasceu a história do Brasil, foram as primeiras capitanias. É uma sociedade que já era para estar amadurecida, mas sempre ficaram, sabe, sob a rédea curta, né, de um coronelismo que a gente
tem uma dificuldade de vencer isso. Por isso que os estados do Sul vão se desenvolvendo, vão criando qualidade de vida, vão criando, né, progresso, e os estados do Nordeste sempre ficam abaixo, né, na escala de pobreza, em detrimento aos demais estados brasileiros. Então, o Nordeste hoje nosso é uma prioridade. Pessoas do Nordeste, sintam junto com a gente, nós estamos aqui de mão dadas com vocês. A gente sabe, a gente está ouvindo vocês falando, seja nos comentários, seja em off, seja de forma pública, a gente percebe a ansiedade de vocês, entendeu? E a gente não culpa vocês, não são vocês que fizeram o Lula ganhar, a gente sabe disso, tá bom? A gente sabe como é que ele ganhou. Então fiquem com Deus, e ó, ficou uma live grande. Se você chegou até aqui, meu amigo, é porque você está ansioso pela nossa causa, tá bom? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, tá certo? Vamos para frente. E eu volto hoje ainda. Um abraço.